Estamos gravando. Então, eu sou o Carlos, certo? Estudante de medicina, estou fazendo disciplina de Sociologia e Antropologia em Saúde, na USPA. Ah, eu agradeço por tu conversar com a gente, comigo, no caso, hoje. E a ideia é a gente ter um bate-papo, né? A entrevista a gente está sendo gravada, só o áudio, tá? Para ter um material de apoio na hora de postar na professora, né? Mas isso é confidencial, não vai para lugar nenhum. Então, pode se sentir bem à vontade, tá? Eu começo pedindo para que tu se apresente. Nome, assim, o que que faz da vida, o que já fez, qual a trajetória. É. Oi, meu nome é Marinês, tenho 43 anos e hoje, atualmente, eu sou dona de casa, mas já trabalhei, assim, no começo, assim, da minha juventude, sempre trabalhei, comecei bem cedo a trabalhar e hoje, atualmente, eu tô em casa. Tá. Ah, assim, para começar, né, vamos começando tendo uma direção, eu queria que tu compartilhasse, assim, o que que tu entende, assim, como saúde, quem que tu costuma procurar para manter saúde, para tanto mental quanto física, né, e se não vamos estabelecer nenhum critério em relação a isso, né. Como é que tu quando tem algum problema, quem tu procura? Hum. Hoje, assim, eu procuro quando eu tenho algum problema de saúde, assim, eu procuro sempre médicos, né. Mas no decorrer, assim, da minha vida eu já percorri tudo que eu achava que ia me ajudar, assim, já fui, eh, hum, sei lá, assim, já fui em todos os as ajudas possíveis que no momento eu achava que ia me ajudar, eu fui. Mas sim, pode contar uma vez específica, assim, algo que te marcou, alguma contigo ou com algum parente? Sim. Então, quando eu era bem nova, assim, né, aí tive filhos, né, e assim, tive problemas com filhos e percorri, fui em médicos e no momento não me ajudou, assim, o tanto que eu achava que, né, que precisava, e percorri até pessoas mesmo, assim, que benze, que faz simpatias e que me ajudaram também. Mas também quero reforçar que não deixei de ir em médicos, né. Mesmo com tratamento de medicina e tudo, também me ajudou. Pessoas, assim, com simpatias, com coisas, até comigo mesma. E como é Eh, que foi essa experiência, assim, como é que foi o ambiente quando chega? É parecido com o médico? Assim, é mais acolhedor? Como é que é? sim, foi acolhedor também. Também me ajudou, assim, me senti à vontade. Não fui muitas vezes, né, mas eu me senti bem à vontade. Uhum. E quer Hum. compartilhar, assim, por que procurou esses, assim, profissionais além dos médicos, né? Foi assim, não teve uma resposta satisfatória do médico ou desespero, talvez? Sim. Eu acho que posso, assim, até colocar a minha experiência como desespero, né, porque o problema, assim, que tive, até vou citar, foi com a minha filha, que ela nasceu com um probleminha renal, né, então a gente, assim, lutou bastante na medicina, exames, médicos, até a gente achar o probleminha dela, mas até então não estava, assim, se resolvendo muito rápido. Aí muita gente dizia, né, que se levasse em tal lugar ajudava, tal, e a gente, no desespero de pai e mãe, a gente foi. E e ajudou. Algumas coisas consegui resolver lá, nesse senhor, né, que ele ajudava, assim, com simpatias, com benzer mesmo, né, e ajudou, só que eu nunca deixei de levar ela no médico, até porque ela fazia tratamento diariamente, assim, né, Aham. com medicamentos. E me ajudou, eu posso dizer que auxiliou sim, tanto Uhum. psicologicamente quanto fisicamente, assim. É, então não é só psicológico, né, realmente ajudou em tudo, né, a superar o problema também, né. Isso. E, É, assim, mas como não. é que foi esse processo, assim, de escolher além do que tu achava que era o melhor no começo, né, que eu acho que é até natural as pessoas procurarem primeiro o médico, não sei se foi contigo também foi isso? Primeira coisa foi Sim, procurar o médico? primeira coisa foi o médico. E assim, quando que teve essa virada? Assim, não é suficiente o médico, não gostei, não resolveu, assim, por que motivo procurar algo a mais, assim?
Eu acho que era mais, assim, o desespero mesmo, porque o médico estava ajudando, ele achou o problema, né, só que eu acho que era um processo até normal, ter que aguardar, assim, pra minha filha ficar bem, só que o desespero de mãe mesmo, achei necessário ir. É. E E assim, então o que tu sentiu mais foi desespero, realmente? sim, É, acredito eu hoje, assim, olhando para trás, ia resolver, com certeza iria resolver, só que naquele momento, eu precisava fazer algo a mais para a gente não pode julgar uma atitude antiga com a cabeça de hoje, né. Então, não dá pra sim. dizer que não faria a mesma coisa antes. Mas assim, e como é que foi o impacto na vida diária do assim, tanto problema quanto da busca pela solução, né, o que estava acontecendo naquele momento da vida? Assim, o impacto na vida da família, assim, da gente, Aham. nesse sentido, assim, Isso, na tua eu mesmo, assim, pessoalmente, saúde mental, impactou em saúde física também, saiu de emprego, essas coisas assim. sim, então até isso, assim, impactou no meu trabalho, eu trabalhava na época, e eu tive que fazer uma escolha, né, entre trabalhar e ficar em casa cuidando dela, aí eu optei por ficar em casa mesmo, e a saúde mental também. Eu fui me fragilizando, porque foi um tratamento muito longo, né, e eu fui me fragilizando, aí tive É, depressão, tive vou até pedir desculpa, não sei se chegou a falar, mas, pode aprofundar um pouco mais de qual foi a situação de saúde que a gente estava falando? a da minha menina, que ela nasceu com Aham, problema renal. aham. E E assim, naquele aí naquele momento que ela tinha quantos anos? ela nasceu já com um probleminha, mas que a gente conseguiu, assim, achar o problema, ela tinha 6 meses. Aham. E como que foi esse processo, assim, tu sabia o que estava acontecendo, foi um diagnóstico de acaso, ou então tu teve que procurar várias vezes, tinha algum sintoma, assim, estava acontecendo uma coisa e não sabia o que era, você já achava, tinha alguma coisa que tu pensava que podia ser? E isso foi assim, ó, ela nasceu, logo em seguida, ela começou já com sempre com infecções, sempre com febre, e a gente levava sempre no médico, voltava sempre um diagnóstico de infecção, né. Uhum, Mas aí dava antibiótico, fazia o tratamento, aí ela melhorava. Aí passava, assim, uns dias, nem era muitos dias, retornava de novo. Aí até que um dia a gente foi, assim, num médico plantonista, e eu contando todo o histórico dela, desde quando ela nasceu, ele achou necessário fazer uns exames mais específicos, né. uhum. Aí foi aonde começamos a achar o problema dela. Mas certeza que foi além disso, né, além, assim, da busca, da parte, assim, médico, a gente vai, ele fala, faz exame, teve mais que isso, né, em relação a a relação do médico contigo, assim, como é que ele olhava pra criança, ele se preocupava contigo, ele te ouvia, tu teve basicamente, assim, a tua impressão, que foi que tá sendo acolhida, que estava resolvendo teu problema? Assim, ó, no início eu não senti esse acolhimento. O pediatra que ela nasceu com ele, assim, eu sempre relatava com ele, que eu sentia que tinha algum problema a mais, né, mas até então ele dizia que era normal, que era assim. Aí quando eu troquei de pediatra, quando eu não me senti segura ficar com ele, aí eu troquei, eu fui para outro pediatra, aí eu senti acolhimento. Até na primeira consulta que eu cheguei com ele, eu contei todo o que me fez chegar até a ele, né, todo o problema que eu estava passando, ele me acolheu, ele já pediu exames, então assim, já foi a história toda já começou a mudar, sabe. Então esse é o momento onde teve o diagnóstico, basicamente. Isso, foi Aham. ali que E como é que a família via isso? A família tinha outras opiniões do que tinha que fazer? Se estava certo, estava errado em esperar, em procurar muito? Sim, achavam que estava exagerando ou se estava se preocupando demais? sim, teve opiniões, assim, várias opiniões. Tinha gente que achava que era exagero, né, que era um bebezinho normal, que não era para se preocupar tanto. Já tinha outros que achavam que a gente deveria procurar, aí é nesse ponto que entra, assim, até simpatias, benzedor, né, porque coisas de vó, às vezes Uhum. fala
uma coisa, outra, daí a gente, assim, tá tão perdida, às vezes, na situação, que a gente acaba optando mesmo, pedir ajuda de todas as formas, né. É assim, o que que tu fez então, assim, o que que procurou mais? Simpatia, foi feito? Teve simpatias também, que ela tinha problemas, assim, que ela vomitava, ela não aceitava muita comidinha, né. Teve simpatia para o estômago, e por incrível que pareça, tudo ajudava parece. E Aham, simpatia de vó, né, assim, e igreja, várias pessoas, assim, fazia oração por ela. Então, pra mim me ajudava psicologicamente, assim, já que eu estava meio abalada já, né. E eu acho, assim, que foi um conjunto de coisas, né, foi o aham. tratamento médicos e ajudas também psicológicas, assim, Sim. desses lados. Mas imagino que além disso teve, experiências próprias também com saúde, assim, contigo mesmo? Sim, aí depois que a minha menina, assim, ela começou a melhorar, né, daí estava um tratamento, assim, já normal, assim, aí eu aí a minha depressão começou a se manifestar mais forte também, porque eu acho que tudo, assim, que a gente passou, a família, né, acabou que eu me fragilizei também. Ma E aí tive depressão, tive quadros, assim, bem difíceis. Uhum. Tu disse que, piorou a depressão, né, isso quer dizer que já tinha antes, ou pelo menos tinha alguns Sim, sintomas antes. assim, já tinha tido antes também sintomas. E como é No que meu foi esse primeiro processo? filho eu o primeiro sinal, assim, de depressão que eu tive foi quando eu ganhei meu menino. Eu tive depressão pós-parto, né. E aí até fiz tratamento, mas, assim, talvez não foi um tratamento muito suficiente, assim, eu parei antes e acabou que fui passando, né, fui E tu tinha consciência desse diagnóstico na época? Assim, sabia que tinha depressão pós-parto? Entendia o que era? não muito, não, Uhum. o médico até na época falou, mas assim, a gente talvez não deu muita importância para Uhum. isso, né. Mas assim, o que que sentia no assim, o que tu entendia do que tu tinha? Como é que foi a relação com o filho, desse primeiro parto? É, no início, assim, eu tive até assim, uma certa rejeição, assim, eu não conseguia cuidar direito dele. Era, assim, uma coisa, assim, difícil até de explicar, né, a gente acaba tendo carinho, tendo amor ali pelo filho, mas tu não consegue cuidar dele certo. Aham. Mas tu percebeu isso? Eu percebi depois de um tempinho, alguns meses até, foi quando ele começou, assim, meio que querer mais o pai do que eu, sabe. E então naquele momento eu percebi que eu precisava de ajuda, que eu não estava conseguindo lidar com a situação, foi aonde eu percebi mesmo que eu precisava de ajuda, né. Aham. Aí fiz tratamento com remédios um tempo, mas depois eu mesma parei de tomar sozinho o remédio, que eu achei que eu estava bem. E assim, qual que foi a primeira coisa assim, a família percebeu também? Também, a família acabou percebendo que eu já não era que eu não estava normal, né. Aham. E mas foi tu que procurou ajuda? Ou foi a família que incentivou a procurar? Foi eu que procurei, a princípio eu procurei ajuda. E qual foi a primeira coisa que tu pensou em fazer? Quem tu procurou primeiro? Eu procurei primeiro o médico de postinho, que era o que a gente tinha acesso na época, né. Aham. Aí contei pra ele toda a situação, aí ele me encaminhou para o psicólogo. E aí fui no psicólogo, daí de lá mesmo ele me encaminhou para o psiquiatra já, que ele disse que eu precisaria de medicação, né. Uhum. E aí fui no psiquiatra e fui medicada. E como é que tu sentia nessa época? Ai, às vezes, assim, eu tinha momentos que eu achava que não tinha necessidade, mas tinha épocas que eu sabia que eu precisava, né, que Uhum. Mas e quando estava assustava. sozinha em casa? Que é diferente estar lá no médico falando, né. Sim. Não, em casa eu percebi, assim, que eu tinha crises, às vezes, assim, quadros Uhum. depressivo E mesmo, como né, é que é esses quadros? era pelo menos, assim, eu percebia que eu não ia ficar bem, parece, e era como se eu visse, eu tinha visões, eu Uhum. escutava coisas, assim, era um quadro bem sério mesmo, né. Aham. Aí tinha essas crises, assim, aí depois ajustando o remédio, eu parei de ver.
parei de ver, parei de E o ouvir. que que tu pensava que essas coisas, mas antes de parar, assim, né, na época quando estava acontecendo realmente, o que tu pensava que era? Ah, eu achava que era até espiritual muitas vezes. Achava assim que algumas vezes eu achava que eu estava ficando já meia doida, tinha momentos que eu tinha medo, que eu tinha filho pequeno, eu tinha medo, assim, que eu estava perdendo meu assim, A minha consciência. sanidade Ah, a sanidade, basicamente. tinha momentos que eu tinha medo de não ter condições de cuidar, principalmente do meu filho, assim, né. Então a primeira preocupação era não conseguir cuidar do filho. Era, Não essa era era a não minha era se estava realmente tendo espíritos, se tinha, não sei, se ela estava perdendo a cabeça, não, a preocupação era vou cuidar do filho. era, a princípio era isso. Aham. E não tinha apoio de alguém em relação a isso? Pra conseguir tirar esse Tinha fardo do filho? Eu tinha apoio, só que assim, ó, até as pessoas às vezes perceber que a gente precisa mesmo de ajuda, às vezes se as pessoas não levam muito a sério, porque hoje a depressão até é vista com mais carinho, assim, mas parece assim que um tempo atrás, assim, era uma doença meio negligenciada também às vezes. Principalmente após parto, né, porque não é algo que a pessoa tinha antes, às vezes já tinha depressão antes do parto? Não, É, então, é algo que as pessoas não tinham muito hoje mesmo não tem muita noção, né. sim. Aí depois, assim, o meu marido ele entendeu que eu estava realmente doente, né, que depressão é uma doença, aí a gente conseguiu ir se ajudando, né, aí foi aonde eu consegui sair dessa fase difícil. É, e, assim, tu falou que procurou o médico do postinho, né, da UBS, mas, assim, do ponto de vista mais religioso, assim, tu falou que pensou que era espiritual, chegou a procurar alguma coisa, alguém da família trouxe esse apontamento, levou pra algum lugar? Aí eu assim, a minha mãe, né, no caso, na época, ela dizia, né, para ir para a igreja, para rezar, que, eh, poderia ser, né, falta de rezas, coisas assim. E realmente eu fiz, eu procurei mais igreja, eu passei assim, a pensar mais positivo, né, Uhum. então esse lado me ajudou também. Nessa época eu não cheguei a ir nada, assim, de benzeduras, de essas coisas não, mas eu me voltei mais para a igreja. Se aproximou com a igreja. Isso. Então Aham. para mim, com a minha fé, me ajudou, sabe. É, assim, eu vou até falar, assim, mais específico, assim, quando tinha visões, como é que era? Estava em casa, assim, normal e via, era isso? Isso. Às É. vezes eu estava, assim, deitada Uhum. e acordada, né, e eu escutava barulhos. E eu já sabia que eu ia entrar em transe, assim, Sim. entrar nessa coisa, assim, nessa crise, né. E Eu nesse tinha momento, tá consciência. sozinha, não tem médico ali, né, não vai chegar médico naquele momento. Recorria a quê? Às vezes eu tentava rezar, e muito quando meu marido estava em casa eu falava para ele, aí no começo ele não entendia, né, mas aí depois ele entendeu que naquele momento eu precisava dele, então eu acabava, assim, esperando passar. Aí eu tinha crises, eu chorava, eu ficava com muito medo, assim, porque a gente não consegue explicar o que está acontecendo, né. E e aí eu chorava, eu tinha aquelas crises e depois aí eu fazia o tratamento, né, com os remédios, ajudava também, aí acabava passando aquela crise, mas não era É fácil assim, muita entender. gente é muito comum, eu mesmo faço isso, e separar a saúde mental da física, né. Assim, qual impacto teve assim, na saúde física mesmo? Eu trabalhava provavelmente não trabalhava na época, ou trabalhava? Eu tinha fases que eu trabalhava um pouco e parava um pouco, eu não conseguia trabalhar, assim, tempos direto, Uhum. porque me Isso abalava. por ter filho ou pela depressão? Acredito que era mais por depressão mesmo, porque o Aham, filho o filho não atrapalharia trabalhar, sabe, porque tinha creches, né, a gente pagava babá na época, aham. mas era mais mesmo era o meu emocional, assim, que eu não conseguia. Sim. Assim, tentando entender, então a rede, assim, de saúde era o médico que dava remédio,
e a igreja, assim, a fé, né. Isso. Aham. Mas, assim, não sei, quando vai no médico, tinha conversas? Como é que era, assim, ele acolhia ou era mais um prescritor de remédio? É, assim, eu até tive acolhimento, mas era mais mesmo, assim, a medicação. Fez Não terapia? não não, terapia não. Aham. É, foi mais essa aí, assim, essa dinâmica de vai no médico do posto, ele encaminha psiquiatra, psiquiatra dá remédio. Isso, era tipo isso. Aham. Mas tinha sessões com psiquiatra? De conversas? Não, era bem pouco, era ia lá, ele dava a medicação e voltava, tipo, dali 2 meses, era Aham. E como foi bastante esse tempo. período de adaptação, assim, de começar a tomar remédio? Remédios são cheios de efeito colateral, né, certeza que atrapalhou muito a vida com o marido, com o filho, deixou, às vezes, assim, meio dopada, né. Como é que foi essa Sim. adaptação? É, não, no começo mesmo eu mais dormia do que, né, do que vivia, pode-se dizer assim, né, nos primeiros meses, porque eu fiz tratamento longo, assim, mais de ano que eu tomei esses remédios. E aí imagina, né, com filho pequeno, marido, né, casa, então foi difícil. A gente não tem uma vida normal, né, Aham. acaba atrapalhando sim. O E foi melhorando aos poucos, então? Sim, aí depois eu mesma comecei a me sentir super bem, achei assim que estava super bem e eu fui diminuindo o remédio, eu mesma, eu sozinha, assim, porque na minha cabeça aqueles remédios já não estavam me fazendo bem, porque Aham, eu me sentia muito dopada, assim, não gostava aquela sensação, né. aham, E aí de um dia simplesmente acordei e eu mesma decidi que não ia mais tomar remédio. E aí ia na igreja, rezava, comecei a aproveitar mais meu filho, as coisas e consegui ir superando, sabe. Aí aham. nesse ponto que eu acho que a minha fé me ajudou bastante também. É, muito vou fazer, acho que é bem difícil responder, assim, né, mas vamos tentar, né. E assim, por que que tu escolheu primeiro procurar um médico na época? Ou então e depois também, por que tirar o remédio sem procurar sem procurar o médico? Tem a ver com a experiência com eles nesse período? Ou então antes, a experiência sem eles? Pra tomar o remédio sem o médico? Não, primeiro, eu confundi um pouco a pergunta, né. Primeiro, assim, por que procurar primeiro o médico? Tem é religiosa, né, a família, pelo que eu entendi também era, a mãe falou pra procurar a igreja. Assim, como é que foi a escolha? Não, não quero ir à igreja, eu quero procurar o médico, ele vai resolver. Como é que foi, assim, esse pensamento? Eu O melhor pra mim é o médico, não é a igreja. Eu acredito que é por antes eu não tinha depressão, aí como foi uma depressão pós-parto, acho que foi uma coisa meio repentina, talvez. Se eu tinha antes, eu não percebi, né. Então eu me vi, assim, muito perdida, porque eu não costumava ter aquelas coisas. Aí de uma hora para outra é como se eu tivesse mudado a minha personalidade, não sei. Eu percebi que eu precisava de ajuda mesmo de médicos, né, não Aham. era Tu achou que estava ali na alçada da fé, assim, era muito sério pra isso, foi isso que tu achou? isso. Mais ou Na menos minha isso? cabeça eu precisava de ajuda de remédios, de médicos, né. Aham. Assim, e depois, assim, a retirada do remédio sem procurar o médico, a opinião do médico em relação a isso, né. Como é que se deu? Experiência desse período, assim, de não ser atendida, não ser acolhida pelo médico, ou foi algo mais pessoal mesmo? Pra não procurar o médico? É. Eu acho que mais, assim, a dificuldade, né, que a gente vai em médicos e às vezes a gente fala, comenta, mas às vezes tu não é bem acolhida, principalmente quadro de depressão. Quando é uma doença física, é mais fácil de ser compreendida, mas quando é uma fase, assim, de depressão, nem sempre existe o acolhimento, assim, Aham. né. E é até Então engraçado, acho né, que é porque o psiquiatra, o trabalho dele é isso mesmo, né, é saúde mental, né. e sim, mas até tu chegar no psiquiatra, tu tem que passar pelo processo, assim, de médico de postinhos, né, Sim. e nem sempre a gente é bem acolhido, assim. Ah, então tu não tinha, assim, esse acesso direto ao psiquiatra sempre? Não era uma consulta, assim,
"Ah, cada 2 meses eu vou lá", algo assim? Não, na época não. Na época era cada vez tinha que passar pelo postinho para ver a necessidade para ir. É, então Aí toda vez como que era avaliado, assim, para um médico que em teoria não tem essa formação, tu tinha que explicar isso, pra ele tudo que teve, assim. isso. Aí até um período que a gente não tinha plano de saúde. Aí depois sim, aí depois a gente conseguiu ter o plano de saúde, aí mudou a experiência, porque daí eu já conseguia ir no psiquiatra já mais frequente, né. Aham. Aí eu já tive mais acesso à saúde, Ah, assim, um pouco e aí melhor. aí com o plano de saúde tu achou que melhorou, assim, esse Aí aspecto? melhorou porque daí eu já tinha acesso a especialistas que a gente precisasse, né. Aham. Era tudo mais fácil, mais Eu acho rápido. que foi bem melhor que o SUS em relação a isso. Sim, em relação a especialista, sim. Mas, assim, não só a questão de acessar, né, como é que eram os profissionais? Como é que foi a experiência dentro quando chega na consulta e entra no consultório? Como é que era a experiência? Era diferente? Era parecido? Depois que tu chega, assim, no especialista, a experiência é bem parecida. Aí depois que tu chega, assim, tu é bem atendido também, Uhum. mas É o parecido de uma difícil forma boa, então? isso, É, de porque uma podia forma ser boa. pode ser parecido ruim igual, né? É, não. Aí depois quando a gente chega, assim porque o SUS tem todo aquele processo de tu chegar no especialista. Aí depois que chega, tive experiências boas, assim, não foi ruim também. É Aham. só mesmo a demora, né, pra gente Esse chegar. esse cansaço onde tu já tá mal, né, e tem que esperar mais meses pra conseguir chegar. Isso. E uma pessoa com quadro de depressão, nem sempre ela quer ir no médico. Às Sim. vezes a gente se recusa também, depende da fase que tu tá, tu não quer ir no médico, tu não quer chegar lá e contar a tua história, tu não É, a até gente se isso, assim, né, fecha, como é né. que foi esse processo de decidir ir, né, porque é bem comum a pessoa não querer ir. Não foi forçada a ir. Não fui forçada a ir. Eu igual eu estava comentando, assim, quando eu percebi que estava, assim, afetando muito com o meu filho, né, então eu percebi que eu precisava de ajuda, Mesmo assim, sem vontade de ir, basicamente. mesmo sem vontade de ir. Aham. Uhum. E aí, mas assim, mesmo depois que passou esse processo, assim, ah, passei pelo posto, esperei, né, psiquiatra, aí depois já tá dentro do psiquiatra, ainda era ruim de retornar? Ainda era um Ainda era ruim. Tive fases que eu não queria voltar, aí o meu marido me incentivava a ir, teve consultas sim que não obrigada, mas ele teve que dar aquela forçadinha pra mim ter que ir, porque ele sabia que eu precisava, que me ajudava, né. aham. Mas teve situações sim de eu não querer ir. E pra tomar remédio, assim, como é que era? Tu concordava com o que o médico deu? Sim. Ele explicava bem, tu, Concordava. assim, fazia sentido pra ti tomar aqueles remédios? Eu concordava, até que o tratamento foi tranquilo, assim, porque ele explicou, ele disse da falou a necessidade, falou que, o as contraindicações, que eu ia ficar bem, tipo assim, dopada, mas ele disse que era necessário, né, pelo quadro da depressão, que era Uhum. um quadro, assim, bem mais difícil, né. Só que com o tempo a gente já não vai querendo ficar dopada também, a gente Sim. também não é legal, né. E como é que eram, assim, os cuidados pessoais também, assim, com o físico, com higiene, tudo isso, né. Mas tanto na parte onde estava com depressão, sem cuidados, depois quando começou a cuidar, buscar o tratamento, assim, como é que foi? Como é que era e como é que evoluiu em relação a isso? Tive fases, assim, no começo ali, quando eu estava ainda sem tratamentos, assim, eh, tinha dificuldade até de tomar banho, de me cuidar, de, pentear cabelo, cortar unha, essas coisas tudo, assim, eu não tinha vontade. Era zero mesmo, eu fazia, assim, muitas vezes na minha cabeça eu fazia obrigada, né, que eu tinha que fazer, mas eu não queria. Eu tinha vontade de ficar mais no quarto escuro, eu queria apagar a luz, queria ficar isolada. Aí depois mesmo com o tratamento tive períodos também difíceis que eu também não tinha vontade, nada. Aí depois com o tempo sim, aí foi voltando, onde eu percebi que eu estava melhorando foi quando eu comecei a querer me cuidar de volta, né. Aham, Quando a gente começa já a perceber, assim, pequenas felicidades aonde a gente não via, né. aham.
E como é que, e assim, e o casamento? Bambeou nesse período? Fortaleceu? Sim. No começo, eu sentia, assim, que eu queria que me entendesse mais, né, mas aí não demorou muito, assim, meu marido ele compreendeu que eu precisava de ajuda e isso fortaleceu mais. Acabou que eu vendo o cuidado dele, mesmo percebendo que eu estava numa situação difícil, ele com o cuidado dele acabou aproximando a gente. Aham. Acabou sendo não que foi bom, mas acabou fortalecendo a família, né. Sim, então a primeira coisa foi procurar um médico. E aí, assim, meio que junto foi se aproximar da igreja, né, ter esse apoio da família em geral também, da mãe, né. Sim. E aí o marido também acabou entendendo um pouco mais a partir do médico, mais ou menos. Isso, com a con o Aham. isso, tem esse ponto também que eu até esqueci de comentar. O psiquiatra teve um momento que ele conversou com o meu marido e explicou para ele que isso era uma doença realmente, que não é porque, assim, a depressão é difícil de ser vista do outro lado, né, a pessoa que sente é uma coisa, parente que está convivendo é outra. Então até no momento, assim, ele não talvez ele não tinha entendido, por nunca ter convivido talvez com uma Uhum. pessoa assim, ele não tinha entendido, né, a gravidade. Mas aí com a conversa, aí o psiquiatra foi muito importante nessa época, que ele conseguiu abrir a mente dele, né, pra ele ver a real necessidade, assim, o que o marido poderia ajudar, né. E Então é um ponto interessante, né, esse do médico ter que explicar que é uma doença, né. isso. Assim, como é que o resto da sociedade vê isso? Assim, como é que é o acesso a tudo, já que tem dificuldade para se cuidar, para higiene, para sair de casa. Existe algum estímulo, assim, além tá, quero ir na igreja, mas eu não quero sair de casa ao mesmo tempo. Quero ir num coral, mas não consigo sair de casa. Como é que é isso, assim? Tem algum apoio além da própria casa? Alguma rede de saúde, assim? Eh, quando a gente procura, assim, tu quer dizer, tipo, se a gente vai no médico, se tem alguém se tem uma rede de apoio na cidade, nesse sentido? É tipo isso, assim, porque quando tu pensa em algumas doenças, tu pode idosos, por exemplo, têm uma rede de apoio para eles, né, eh, autistas às vezes têm, né, mas nem sempre é bom, né, lugares não tem também. Como é que é pra depressão isso? Como é que foi pra ti, na verdade, né? Eu na época, eu não tive essas coisas, assim, não além disso, não tinha mais, eh, campanhas, essas coisas, ou Uhum. auxílio, assim, para auxiliar a gente nesses lados, não tinha, mas hoje eu sei que tem. Hoje a cidade acolhe, tem para todos os problemas, assim, tem essas ajudas, assim, né. Aproveitar que tu falou de hoje, assim, trazer essa evolução, né, tu falou que depois tomou remédio, depois diminuiu, começou a se sentir bem, assim, querer fazer as coisas, e isso foi uma constante, assim, depois desse período, melhorou de fato, teve recaídas, continuou acompanhando com o Sim. médico? Aí nesse período até tentar fazer um resumo mais breve, assim, tive altos e baixos, mas aí eu não precisei fazer tratamentos tão longos, com remédios, assim, muito fortes. Aí eu tomava mais tipo pra ansiedade mesmo, Uhum. dosagens, assim, que era regular, o médico regularizava quando ele achava mais necessário, né. E foi um período, assim, daí meu menino estava lá nos seus 8 anos, aí foi quando a gente teve a segunda filha. Até então tive uma gravidez, assim, até tranquila, quadros, assim, depressivos, mas não severos, né, mais assim, ficava aborrecida, meia triste, mas nada, assim, muito sério. Aí depois com o problema de saúde dela, que acabou se agravando um pouco. Aí quando ela deu uma melhorada, eu dei uma decaída. Uhum. Não sei se justifica isso, né, mas assim, aconteceu comigo, né. E aí voltei a fazer tratamento novamente. Tive que fazer uso de medicação, aí veio o psiquiatra de volta, tive acompanhamento e psicólogos também, e foi aonde eu desenvolvi uma obesidade. Aí comecei aí me descontrolei em comidas e, né, várias coisas, assim, erradas,
e acabei desenvolvendo a obesidade. Aí que eu comecei a ter outros tipos de problemas. Aham. Vamos se aprofundar um pouco nisso então, assim, primeiro, esses altos e baixos, assim, a ideia foi continuar a mesma coisa, tomar remédio igual, sim. Isso. Mas tinha alguma coisa, assim, que você conhecia outras pessoas com problemas parecidos? Tinha colegas com problemas Aham. parecidos, assim. E, assim, tu pegava dicas delas ou conversava com elas, se apoiavam umas nas outras, o que uma fazia, outra fazia também? Acabava que sim, que daí eu tive períodos que eu trabalhava, né, e aí a gente dividia experiências, né, e a gente acaba meio que normalizando, achando assim que, é normal, porque já tem filho, já tem mais idade, a mulher fica mais de idade e acaba ganhando peso, vem a depressão, a gente acaba meio que normalizando, e que não é normal, né, mas a gente Sim. acaba achando que até é normal, né. Aham. E aí, então, voltando agora mais presente, né, aí então, a filha melhora um pouco, teve toda essa questão pós-parto, né, e aí problema dela, ela melhora e tu piora, né, é isso. Isso. E aí acarreta em outras coisas. Primeiro, essa sensação de depressão, né, o diagnóstico, tudo que sentiu foi pior, foi melhor não, mas foi mais brando que antes? É, foi eu posso considerar, assim, que ela foi menos forte, porque eu não tive aquelas crises que eu tive lá no passado. Não cheguei a esse ponto, assim, de ter alucinações, de escutar, né, de ver coisas. Mas assim, parece que eu me prejudiquei mais, porque aí eu tive obesidade, pressão alta, aí com a obesidade tive problemas ósseos também. E aí com isso a depressão acaba aumentando, porque daí a gente é obesa, Como a gente chegou a autoestima, né, comentar, assim, a gente costuma separar essa saúde mental da física, mas não é verdade, né. é Ah, tudo junto, né, uma acaba uma mente sã é um corpo são também, né, e o contrário também é verdade, né. sim. E agora Aí pode falar. aí junto com isso eu fiz tratamento para emagrecer, tentei, assim, várias coisas, remédios para emagrecer, que também o remédio para emagrecer tem vários efeitos colaterais, que no início ajudava, até perdia um pouco de peso, mas depois eu ganhava tudo de volta, um pouco mais ainda, e a dificuldade ia aumentando. Uhum. Cada vez que eu ganhava peso de volta, parece que eu me deprimia mais, né. Acho que agora a gente tem um material maior pra analisar até essa relação com a saúde, né. Porque então não é mais só uma expressão ruim, mas além da saúde mental, tem um impacto muito grande no físico, né, na saúde física, na parte orgânica mesmo. Então, como é que foi, assim? Aí agora, tu procurou de novo, ajuda no médico primeiro? Sim, aí eu quando eu percebi, assim, a obesidade, quando eu percebi que eu não estava legal, que estava aparecendo várias coisas, aí sim, fui procurar médico de novo. Aí comecei pelo postinho, a Uhum. mesma forma, só Não que fui teve muito algo bem. além disso, assim, não foi pra outros caminhos além da saúde tradicional, basicamente? Não, daí eu comecei, assim, pelo tradicional mesmo, né, o médico Uhum. lá no postinho, e fui muito bem acolhida. Ele já percebeu, né, que eu precisava de ajuda, aí eu já fazia medicamentos, assim, de ansiedade, né, e aí ele me encaminhou já para psicólogo, me encaminhou para psiquiatra de volta, e aí eu tinha até um zunido no ouvido, que depois, assim, descobri que era pela obesidade também, tudo isso foi acarretando várias coisas. Fiz exames de cabeça para ver se tinha algum problema, mas não tinha problemas, e várias coisas. Aí eu sei que depois primeiro surgiu de mim uma vontade de fazer bariátrica. Aí eu comentei com o médico, né, dessa minha vontade, da minha necessidade, e aí eles foram vendo os problemas que eu tinha e viram que para mim seria uma opção legal também, sendo que eu já tinha feito vários tratamentos para emagrecer e não tinha emagrecido, né, Uhum. então isso seria uma ajuda para mim na minha obesidade. E aí eu fui encaminhada para vários especialistas,
passei por todo uma equipe médicas, né, para conseguir aprovar a bariátrica. Uhum. Aí depois de algum tempinho eu consegui aprovar e consegui a minha tão sonhada bariátrica. Mas isso é um longo tempo, assim, né? Esse é um baita por de tempo, né? Porque quanto tempo da bariátrica entre a bariátrica e a segunda filha? Eu tive a primeira filha, né, daí depois da eu acredito que ela tinha, deixa eu ver, tenta me ajudar agora aqui nos anos, né, hoje ela tem 14 anos e faz 4 anos e meio que eu fiz. Então ela Então, uns tinha lá os 10 anos, mais ou menos, que fez, então. 10 anos. Isso. Pouco mais, pouco menos, mas não é o ponto, né? Então, nesse período, ela abriu com peso. Sim, desde dessa época já Uhum. Mas, assim, e agora sim, né? Como é que era em relação à vida social, sociedade, basicamente? Além do médico, né? Como é que era o acesso às coisas? Tem dificuldade para fazer o que fazia antes? Te viam com ah, maus sim. olhos? Né? Ou então o acesso mesmo, assim, mais físico, era difícil? Sim, a obesidade traz pra gente muitos problemas. A gente se exclui da sociedade, a gente se exclui de coisas que talvez nem necessário fosse, mas a gente acaba se excluindo, né. E as pessoas veem a gente também com outros olhos. Te veem como Hoje doente? eu oi? Te veem como doente? Vê como doente, vê como, usando até a palavra desleixado. Muitas pessoas acham que a pessoa é gordinha porque quer, É só fechar a porque boca. senão é fácil, é só fechar a boca, é só fazer Uhum. dieta. E quando a gente tá obesa, a gente tem vontade, só que a gente não consegue, né, não Não, se fosse fácil, não seria problema do século XXI, né? Acho que isso é, é saúde mental, olha só o combo das duas. isso mesmo. Eu costumo dizer que quando eu era obesa, eu era invisível, mas assim, invisível, não sei como que eu uso essa expressão, porque eu andava na rua e é como se as pessoas não me vissem. E aí eu olhando, assim, obesidade, olhando hoje, talvez eu mudei também, né, mas assim, eu saio na rua, as pessoas me cumprimentam, as pessoas me olham. Hoje o meu convívio com as pessoas é muito melhor. Então eu não sei se foi eu que mudei ou se as pessoas mudaram comigo também. Aham. E sem contar, assim, ó, a autoestima, né. O coisas básicas de ir numa loja para comprar uma roupa e tu não achar roupa para te comprar. Hoje eu costumo dizer que eu compro a roupa que eu gosto, na época eu Aí isso é comprava a um roupa baita que eu problema, né? vestia. Porque até na minha opinião não faz muito sentido, né? Assim, uma vez que o capitalismo busca um pouco de lucro, não ter roupa para os gordinhos, que são uma porcentagem bem alta da população, né? Mas é um problema, né? De E achar roupa realmente, né? sim. E não, E não tem roupas de moda, né, tu acha a roupa que sim. te serve. Não Tu abre a televisão, só tem modelo magra, né? sim. É bem isso. A gente não se vê representada, até porque é uma doença, né, nem tem que romantizar mesmo, né, não tem que mas, assim, quando a gente tá nesse quadro ali, é difícil, é bem Sim. complicado mesmo. É que a obesidade é um fator de risco para muita coisa, né? Mas ela é vista de uma forma diferente, que é como uma doença por si só, né? Ela é vista como uma doença ela por ela mesma. Só que nem sempre, né, assim, por exemplo, tu mesmo tinha problemas de saúde além da obesidade, assim, tinha diabetes, pressão alta, outras coisas que vêm, qualquer doença costuma vir da obesidade, assim, né? Tinha outras coisas. Eu tinha pressão alta, eu tinha, assim, problemas ósseos, era muita dor, muito desconforto para fazer exercício mesmo, assim, até uma simples caminhada para mim era difícil. Tinha depressão, né, associada ao emocional, essas coisas, e coisinhas assim, né, que a Uhum. obesidade acaba trazendo, né. A saúde mental e a obesidade é difícil falar o que acarreta o quê, né? Associado, mas não dá pra Sim, dizer o que é a causa do quê, né? E assim, para o uhum. exercício tinha dores também, então. Sim, eu sentia muitas dores. Mas assim, para Então, caminhar, para ir para um mercadinho ou para fazer exercício mais intenso? pra exercício intenso mesmo eu nem conseguia, né. Aham. Mas para ir no mercado e voltar também, eu sentia bastante dificuldade.
Então tu tinha muitos problemas, né, assim, eu acho que devia acarretar muito na questão, emocional, né, e saúde mental, porque tu queria perder peso, pelo que eu entendi. Sim, Só que não conseguia sim. fazer exercício. Não conseguia fazer, aí eu até Uhum. começava, mas aí as dores era tanto que me fazia não querer ir mais, sabe. Sim. Andava um dia, no outro dia quase não conseguia andar de tanta dores nas articulações, né. E os Aham. médicos orientando que eu precisava perder peso, então assim, era difícil, né. E quais alternativas tu tinha nas tuas mãos, basicamente, pra perder peso, ou melhor, pra sair desse mar, assim, né, porque a pressão alta, obesidade, saúde mental, né, o que tu tinha de opções nessa época? A minhas opções era o psicólogo para ajudar, me mostrar que eu precisava perder peso, e remedinhos para ansiedade, né. E tipo a minha força de vontade. Eu sabia que eu tinha que perder, mas e aí tinha também, assim, se quisesse ir no médico para emagrecer, como eu fui várias vezes, tomei remédios para emagrecer, mas no meu caso não resolveu, né, ajudava no Hum. início, mas depois acabava aquele efeito que e perde e volta a ganhar, né. É, que assim, eu vou dar opinião pessoal aqui, né, remédio pra emagrecer até então nunca foi algo que era pra emagrecer, né, era efeito colateral. Recentemente mudou um pouco, mas Sim, nessa época não era realmente algo que funcionava muito, né. sim. E essa força de vontade é complicado, porque te jogam, assim, se vira, né. Não dá pra dizer É. que é uma rede de apoio isso, né. Sim. Aí eu cheguei aí em nutricionista, aí eu sabia o que tinha que fazer, mas não conseguia fazer. Então é difícil, né, essas coisas. E a ansiedade, assim, tu nesse momento a depressão era presente ainda? Ainda é ass hoje eu costumo dizer, assim, que é controlada. Hoje eu costumo dizer que eu não tenho depressão, mas eu tenho ansiedade, né. Então quando eu percebo, assim, que a ansiedade está começando a ficar muito além, né, aí eu tenho sessões de psicólogo. Hoje o médico mesmo, ele faz acompanhamento comigo, né, o médico do postinho, mas hoje eu tenho apoio, assim, hoje ele quando ele percebe ou eu comento que não estou legal, ele já me encaminha para o psicólogo, o psiquiatra não foi mais preciso, né. Uhum. Mas hoje eu tenho acompanhamento, assim, eu tomo fluoxetina para ansiedade, e hoje me sinto, assim, bem amparada. Hoje eu posso dizer, assim, que o postinho Aham. me ajuda bastante, né. Ah, tá, lembrei agora da bariátrica, né, foi o ponto de virada então? Sim, antes disso Foi, não via muita saída. isso. Aí depois da bariátrica, assim, eu até talvez por essa razão, por eu ser bariátrica, os médicos acabam me dando uma atenção maior. Faço exames várias vezes, quando precisa encaminhar para especialistas, eles mesmos me encaminham. Então hoje eu tenho, assim, um acompanhamento bem legal, bem. Pra mim foi Uhum. assim, a virada mesmo na vida, assim, né. E como é que foi o processo da bariátrica, assim? Como é que foi primeiro a decisão, né? Tá, tô aqui há 4 anos e meio, 10 anos de depressão e obesidade conjuntos, né, mais ou menos. Isso. Então, foi um momento quando foi o momento de decidir: "Não, eu não consigo mais, eu É, preciso de algo a mais"? eu percebi, assim, aí, assim, ó, colegas fizeram a bariátrica e eu vi elas perdendo peso, e aí comentava, né, elas falavam a experiência delas, falavam só coisas boas e aquilo foi me dando vontade de fazer, porque a gente se vê, assim, numa situação meio que sem saída, né. E aí eu fui vendo que a única saída para mim seria a bariátrica. E aí comentei em casa, comentei com meu marido, não com a família, só com o meu marido mesmo. Aí ele vendo a minha luta, ele vendo, assim, que eu não conseguia de outras formas, ele me apoiou. Ele disse: "Se eu quisesse, ele me apoiava". Aí eu levei para o médico essa ideia, que eu gostaria, e aí eles também foram me incentivando, foram vendo que eu não foi falta de tentar outras coisas, né. Então para mim talvez essa seria mesmo a saída, né. Aham. E como é que foi pra conseguir isso? Como é que foi procurar o médico? Como é que foi o processo, né, porque deve ter sido uma baita burocracia, né, pra conseguir fazer. É, no meu caso, não foi difícil, porque a gente conseguiu pagar a a cirurgia.
Então, nessa época, foi uma época também já diferente pra gente, né, as condições, assim, já melhorou bastante, e aí a gente conseguiu pagar a bariátrica. Uhum. Hoje eu faço acompanhamento pelo SUS, né, mas na época eu consegui pagar. Então os especialistas foi tudo pelo um plano, assim, que eu fiz, né, que Uhum. paguei, aí fui bem acolhida também, né, tudo passei por todo o processo igual, fiz exames, né, E tu acha que e pagar mudou a forma como foi tratado, ou então a forma como de acesso? Acha que conseguiria ah, fazer pelo SUS? com certeza. Eu acredito que se fosse pelo SUS, talvez eu nem teria feito ainda. Porque até onde eu sei, esse é um processo bem longo, né. Eu Uhum. acredito que eu ia conseguir também pela minha situação, né, que eu tinha, mas o particular com certeza facilitou tudo, né. Foi É que é um problema, assim, né, porque tu acaba não é mais uma rede de saúde, né, algo que poucos têm, né. sim, Mas deixa eu perguntar, assim, voltando a que eu queria perguntar antes, né, quando a tua filha estava, assim, num momento crítico, né, foi procurado, assim, saúde alternativa, né, sim. igreja, algo mais espiritual, empreendedores, e contigo, tu não chegou a procurar esse tipo de coisa? Comigo não foi. A igreja sim, né, eu me apeguei na igreja, na minha fé, mas não cheguei a ir Aham. em benzedores, não. E como é que foi a experiência da igreja na saúde mental ou na obesidade mesmo? Assim, na saúde em geral, né. Eles acolheram, eles tinham mecanismos de pra, assim, pra tentar te trazer de volta o que era antes? Na verdade, assim, na igreja, eu frequentava a igreja, mas não cheguei a pedir ajuda. Não cheguei, assim, a ir, não sei como seria, se eles iriam me apoiar ou coisas assim, mas não cheguei a pedir ajuda também. Aham. Foi mais eu mesma, meu marido, filhos, né, que a gente ia, igual a minha mãe também é bem católica, né, mas eu não cheguei a pedir ajuda para a igreja, para ver se eles poderiam me apoiar de alguma forma. Era algo bem Não tive pessoal, essa assim, tu e a experiência. fé. Isso, É. eu e a minha fé. E trouxe resultados. Assim, ó, eu acho que o lado psicológico, acredito que ajuda, Aham. mas na minha obesidade, posso dizer, assim, que não ajudou até então na minha bariátrica, né, Uhum. que aí depois que eu fiz a cirurgia que eu perdi peso, mas a fé, para mim, me ajuda a ser mais forte, até superar muitas coisas, né, Sim. mas não deixo de procurar médicos, né, acho que tem que Não, caminhar juntos, sim, né. aham. Eh, e em relação de novo, né, à medicina à saúde alternativa, na época da filha, como é que foi a experiência? Assim, tu foi uma vez, não gostou, algum amigo recomendou? Sim, na época foi recomendado por amigos, até o meu marido trabalhava, né, na empresa, e aí contando, né, a situação, assim, que a gente passava, que já tinha ido nos médicos e vários exames, e já tinha achado o probleminha dela, só que até então ainda estava com problemas, né, a gente estava passando, assim, por situações difíceis. Aí eles até um colega dele que recomendou um senhor, né, longe, assim, no interior, aí ele chegou em casa, comentou comigo, e eu costumo pensar, assim, que foi o desespero mesmo. A gente fazia qualquer coisa para ajudar ela, né. E a gente foi, não fomos só uma vez, fomos mais vezes. E pra gente, naquele momento, ajudou. A gente viu melhora. Então, assim, com certeza foi a medicação ajudando, né, e também a fé da gente, e talvez o senhor até conseguiu ajudar mesmo. Aham. Então, eu costumo dizer que ajudou sim, naquela Ajudou época. no ponto, assim, de procuraria novamente, hoje? Talvez, se a gente passasse por algum problema, assim, que talvez o médico não estava conseguindo, assim, a medicina, no caso, não estivesse resolvendo, eu não vou dizer que talvez a gente não procuraria, né, para tentar ver se ajudava, né. Aham. Foi uma experiência boa então lá. Foi uma experiência Aham. boa, sim. Tu recomendaria pra alguém que estivesse passando pelo mesmo problema, basicamente, ou algo parecido? Olha, já recomendei, há um tempo É. atrás, assim, já
já acabei Quando tu pensa, assim, no falando. processo de tratamento dela, tu inclui isso então? Incluo isso sim, Uhum, a fé, essa alternativa, assim, de simpatias, de aham, benzer, para mim é todo um conjunto, acho que tudo sim. ajudou um pouco. E isso, assim, nesse momento incluía a religião específico ou era algo, assim, algo mais pontual, assim, o que eu achasse que resolvesse estava indo? Era mais ou menos isso. Naquela época no que a gente passou, assim, problemas bem sérios, não tinha muito assim, a gente é católico, né, mas teve outras igrejas, outras religiões, que também fizeram oração para ela, também vieram na nossa casa, fizeram oração, e a gente aceitava, porque tudo era bem-vindo, né, todos que queriam ajudar, a gente aceitava, né. Mas quando a gente fala, assim, de simpatia, de vencedor, não era uma instituição realmente, era uma pessoa lá, tu ia, assim, Isso. aham. Aham. Era uma grande instituição, tipo católica, evangélico, sim. Teve também, Uhum. a igreja evangélica, que chegou a vir na casa da gente, assim, para conversaram, né, fizeram oração, assim, e acaba ajudando, porque Assim, a gente, né, quando tem, assim, uma pessoa com problema de saúde, a gente fica abalado emocionalmente, né. E tu também não pode tive tu não consegue mais separar o que é, né. não, não consegue mesmo, até naquele momento a gente aceita qualquer ajuda, né. Aham. E é bastante coisa, né, assim, as coisas se comunicam, né, porque um problema acarreta o outro, a depressão volta, né. É. Sim. E pós-bariátrica, a depressão permaneceu? Melhorou? Melhorou, hoje nunca mais eu tive quadros de depressão. Hoje eu costumo dizer que é só ansiedadezinha mesmo, com a Aham. comida, com as coisas, assim, porque obeso, acho que sempre obeso, né, acaba tendo aquela mentalidade ainda de uma pessoa ex-obesa, né. Mas hoje a minha vida é di hoje eu tenho vontade de sair, hoje eu tenho vontade de me arrumar, então posso dizer que a minha autoestima, assim, tá legal, né, acaba quando a gente não sai é por opção da gente mesmo, querer ficar em casa, e, assim, melhorou bastante E mesmo. continua, assim, tendo esse acesso à saúde, né, assim, pós-bariátrica mesmo, continua procurando? Sim, tô regularmente, né, faço exames, tomo vitaminas, tem a suplementação que tem que sempre ter, esse é o segredo da bariátrica, né, Aham. para se manter saudável. E hoje quando tem, assim, algum sintoma, algum sinal, assim, mais complicado, procura quem? Sempre o médico O hoje. médico de novo. É, a Aham, experiência é boa, né, então acho que quando a gente quer voltar é porque a experiência é boa, né. aham. E como é que ficou a saúde em geral do pós-bariátrica? Ah, hoje posso dizer assim, ó, não tenho dores para fazer exercício, hoje eu caminho horas seguida, só sinto, tipo, aquela canseirinha mesmo do caminhar de uma pessoa normal. Minha pressão, que na época era 17, hoje ela às vezes até é meia baixa, mas hoje ela é ótima, ela tá bem controlada. Dores de cabeça que até não citei, né, que eu sentia muitas dores de cabeça, hoje é difícil eu tomar um remédio para dor de cabeça. E sem contar o quadro de depressão, né, que praticamente não tenho, né, só ansiedade mesmo. Aham, Para mim foi bem positivo. aham. É bastante coisa, né, assim, eu imagino que seja só alguns eventos só da vida, né. Deve ter muito mais coisa por Uhum. trás, certeza. Muitas coisas a gente nem lembra, assim, de comentar, Aham, né, vai sim. É alguma falando. coisa que você só percebe quando vivencia, né. O tempo ele vai Sim, deixando só as coisas que mais marcaram mais, né. isso. Sim, mas tem algo que tu consegue lembrar agora, assim, isso é importante e eu acabei não falando"? Agora no momento, assim, a gente teve experiências, assim, até na fé, né, até não comentei da minha menina, assim, aí depois que a gente
teve o tratamento médicos e aí o médico até relatou com a gente, isso já era o especialista, né, a nefro, que ela fazia acompanhamento com o pediatra e com a nefro, que com 3 aninhos ela ia ter que fazer cirurgias, até isso é um fato bem importante que eu acabei que eu não ia citar, né. Ela teria que fazer uma cirurgia no rim, né, que ela tinha um furinho no rim, então ia ter que consertar isso aí. E nesse tempo a gente se apegou muito à fé, a gente rezava, ia na igreja, levava ela, né, ela também, ela pequenininha e ela já tinha uma fé, assim, muito grande. E aí é nesse ponto que entra até evangélicos, eles também rezavam por ela, eu tinha uma cunhada, né, tenho uma cunhada que ela é evangélica, então todos, assim, no mesmo propósito, né, na cura dela. E depois quando ela estava quase completando 3 anos, a gente fez o exame novamente. E assim, não sei se foi a medicina, se o corpo dela realmente reagiu e melhorou sozinho, ou se foi a fé, se foi um milagre. Lá no Uhum. exame acabou constatando que ela não precisava mais da cirurgia. Então pra gente isso foi uma experiência, assim, de um milagre, Uma de uma bênção, fé né? alcançada. Hã? Uma bênção, né? Uma bênção. Então, assim, pra toda a família, pra gente também, a gente atribui isso a um milagre. Ela fez o tratamento, então eu digo assim, é um conjunto, né, até para o médico mesmo na época, assim, a gente conversou, o médico foi muito acolhedor, ele entendeu, assim, a minha fé, a nossa fé, né, e então, assim, o remédio regularmente, certinho, o tratamento mensal que a gente levava ela, e toda a nossa fé, então isso foi um conjunto de coisas boas que aconteceram, né. Uhum. E então hoje eu relato com as pessoas esse milagre, essa bênção que a gente alcançou, que não precisou fazer cirurgia, né. Aham. Eu acho que esse foi o ponto muito marcante, assim, na vida da gente que aconteceu. Sim. Esse e assim, muitas áreas já trabalhando junto, né? Muito, Isso, né? que é difícil dizer qual que resolveu, né, então a Aham. gente acaba dizendo que foi todo mundo junto que chegou a isso. Sim. É, no final a gente acaba cobrindo muita coisa, assim, né? É 1 hora só, no final parece bastante tempo, mas é pouco tempo para conversar sobre sobre esse tipo de coisa, né? Sim, Cabia e falar provavelmente depois eu vou lembrar de alguma coisa que eu poderia ter comentado, né, sim, pra mas assim, a ideia pega, assim, né, do que a saúde apresenta, né? Quem tu procurou, como impactou em ti, a ideia fica mais ou menos, né? sim. É assim, eu vou a não ser que tenha mais algo pra adicionar, sim, mais alguma Ai, questão. acredito que consegui dar uma resumida, assim, na minha história, Aham, da minha família, né. sim. Espero que eu possa ter te ajudado, né, no teu Sim, com trabalho, na certeza. tua experiência. Ajudou muito, sim, as respostas vão assim, essa conversa a gente vai transcrever, né, eu posso te mandar um resumo depois do que a gente vai transcrever, por isso que eu pedi pra gravar o áudio entrevista, né. Se quiser a gente pode te mandar, né, e eu agradeço muito, assim, 1 hora gasta, assim, conversando, né, Uhum. mas agradeço bastante. E assim, já que não tem mais nenhum apontamento, a não ser que tenha outra coisa, eu vou encerrar por aqui a entrevista, tá. Sim. E agradeço bastante, assim, pelo tempo disponibilizado. Não, eu que agradeço de poder contar um pouquinho da minha história, de poder ajudar em alguma coisa, assim, alguma experiência da gente, né, que Aham, já com 43 anos a gente já tem alguma historinha para contar, né, para vocês aham. mais jovens que estão começando, que estão estudando, então fico feliz de poder ajudar também. Tá certo então, muito obrigado. Tá bom, tchau. Tchau.